Bem-vindo à segunda parte do Think Tank. O Joaquim estava precisamente a falar da parte dos incêndios. Joaquim. Portanto, há duas maneiras de enfrentar o problema. Agora, se o que o político quer é contratos com empresas de ataque aos incêndios, é uma coisa. Se o que o político quer é configurar uma atividade associada às florestas e tornar a vida naqueles que estão na vizinhança das florestas o mais segura possível, Sim. então não vai dar prioridade ao combate ao incêndio, vai dar prioridade À prevenção. Agora, Mas deixa-me fazer uma pergunta. Acha que o Estado devia conceber um sistema, ou então subcontratar estes dispositivos e o sistema de combate a incêndios aos privados? espera. O que está a ver-se nesta fase é que a crise da Europa, quando encontra tragédias nacionais, propõe na Europa Soluções? um sistema de proteção civil europeu. Como propôs um sistema de proteção da moeda europeu e chamou-lhe Banco Central Europeu. Como vai propor um sistema de defesa europeu para resolver os problemas das Forças Armadas E vai propor nacionais. o Ministério das Finanças Europeu para tratar do problema E é orçamental. aí que nós, quando nos confrontamos com a sociedade portuguesa e a sua imprevidência secular, é aí que nós temos que reconhecer que Portugal precisa desesperadamente de normas orientadoras. Normas Também aqui. de referência. Sim. Também aqui. Também aqui. Ó Joaquim, deixa-me fazer uma Sobretudo pergunta aqui, que o Jorge... Porque eu sei uma coisa. Onde arde é em Portugal, Exatamente. não é? Os outros também têm incêndios. A Califórnia teve incêndios. É evidente. Mas a Califórnia também Mas tem um problema sabem parecido o que é que connosco. eles fazer. Agora, mas, Joaquim, deixa-me fazer... Jorge, deixa-me fazer uma pergunta. Tu há bocado meteste aqui a comunicação social. E eu percebi que era uma crítica fortíssima. Eu gostava de perceber, de te ouvir tu e o Joaquim, explicarem porque é que esta passividade que tu falaste da comunicação social. Não. Achas que a comunicação social está feita com a geringonça? Não. O que tu é que és jornalista, tu é que saberás Sim, melhor do mas que eu tenho a minha opinião. com quem é que mas, os jornalistas estão feitos ou não. Não é esse o ponto. meu exercício. O meu exercício é uma sociedade que vê o seu sistema económico completamente destroçado em consequência das nacionalizações e de bancarrota. Vê o sistema bancário completamente desfeito do ponto de vista de bases acionistas nacionais e de todo um conjunto de valores. E ainda não percebeu que o próprio sistema político e o sistema mediático ainda não sofreu, ainda não revelou, no fundo, os problemas que têm intrínsecos. Que é o quê? Que é uma comunicação social que ainda está a pensar num país que provavelmente já não existe. O mais grave deste incêndio, do ponto de vista da sociedade civil, para mim, é que despiu o governo e despiu o próprio Estado. E isso foi com que o Presidente se defrontou. De repente, aquilo que é uma função básica do Estado, que é a proteção das pessoas e do património, Não funcionou? não funcionou. Agora, imaginemos que o sistema de proteção civil era privado. A discussão, em vez de ser sobre a inteligência do Estado para resolver o problema, vinhamos outra vez para a discussão interna se as coisas devem ser públicas ou se devem ser privadas. Um outro problema é a discussão que a prevenção. Vamos lá ver, alguém vai ganhar uma autarquia a defender prevenção. Vamos ser... Mas isto é a perversidade da democracia, já. Não, é a perversidade, não. Eu acho que é a perversidade de um sistema partidário. E não é por acaso que os sistemas partidários estão a fazer nascer personagens fora dos partidos. Por causa disto. Por causa disto, porque os próprios partidos, em vez de perceberem quais são os problemas a resolver, querem manter um conjunto de status quo. E não é só o status quo. É manter as discussões e modelos teóricos que já foram ultrapassados para a realidade. Ora, isto não vale a pena. Ou seja, o nosso Estado é um Estado que está diminuído de recursos. Ponto. Então, os recursos disponíveis, vamos pô-los onde? E a discussão vai ser sempre, não vai ser na questão da educação e na questão da saúde, porque é mão de obra intensiva. Sim. E é onde nascem os eleitores. Pois.
E, portanto, vai haver um momento na sociedade, e, portanto, nós não vamos ser aqui as Cassandras, mas vai haver um momento na sociedade em que a própria sociedade vai perceber que o sistema não está a resolver. Mas isso aconteceu 3 vezes, olha, bancarrota em 78, bancarrota em 83, bancarrota em 2011 e parece que ainda não percebemos. E continua a acontecer, porque acontece assim desde a fundação da nacionalidade. Sim, é verdade, portanto, é verdade. Mas, Joaquim, deixa-me ouvir em relação à questão da comunicação social. Porquê é que a comunicação social tem este papel mais passivo no equacionário deste é o pintor dos tais 2 quadros que eu fui encontrar no gabinete do Primeiro-Ministro. Então, há um pintor, isso, alguém pintou aquilo. Não sei se houve encomenda, mas de qualquer maneira, alguém pintou. A comunicação social limita-se a repetir aquilo que o sistema político está a produzir. Mas não devia ser assim. Não, é que o sistema político também não devia ter políticos de aluguer e produziu. A comunicação social não devia ser feita de jornalistas de aluguer e produziu. Mas, Joaquim, agora, então... eu vou explicar porque é que produziu. Sim. Em tempos, eu tentei explicar que um regime tem a geração dos fundadores, a geração dos sucessores e a geração dos funcionários. Nós já entramos na geração dos funcionários. Um funcionário proteste. Como? Um funcionário protege se não tem sentido de missão. O funcionário não resolve. Não. Claro. Porque o funcionário continua. Sim, porque ele tem que viver naquele ambiente. O que é que eu ouvi hoje na rádio quando vinha de automóvel? O Ministro do Trabalho e Solidariedade Social a explicar que as reformas vão aumentar em 2018 e 2019. Sim. É a resposta aos incêndios. Um outro aspecto, já agora, Joaquim. É isto que mas é isto não é solução para nada. Deixe-me ajudar o Joaquim no tempo. Um outro aspecto que nós notamos é que o que é posto na agenda, ou seja, nós temos um problema para resolver. Sim. Esse problema não tem solução fácil. Não tem solução fácil. O que é preciso é encontrar um novo problema para nos desviarmos do problema essencial. E vamos adiando a resolução. E vamos sempre adiando. Portanto, a capacidade que a classe política tem tido de criar agenda política para distrair a sociedade é fantástica. Ou seja, isto que o Joaquim está a dizer é verdade. Ou seja, nós não temos... Nós devíamos levar este debate até ao final. Devíamos perceber o que é que nós vamos querer resolver relativamente aos incêndios do próximo verão. Não, já estamos a resolver os problemas tranquilizando a população, que no fundo é uma parte significativa, que afinal as pensões até vão aumentar. Mas, sim senhora, mas as pensões vão aumentar com o quê? Bom, com mais carga fiscal. Nós temos que perceber que a capacidade de um Estado tributar os cidadãos pode ir até aos 100%. É verdade. Portanto, não, quer dizer, nunca há limite. E, portanto, o perigoso da resolução destas crises é mais dinheiro para um conjunto de políticas que se vão relevar no tempo inconsequentes e incompetentes. Ô Joaquim, há bocado o Joaquim disse-me que não ficou nada admirado com este desligar entre o Primeiro-Ministro e a realidade. Bem expresso na arrogância dele até aquele dia fatal. E o Joaquim disse que não estava surpreendido. Porquê? Nada surpreendido, porque ele é um funcionário cuja única experiência de vida que tem, para além da experiência com os amigos, a que agora recorre. Agora, nesta remodelação, já tinha recorrido antes para tratar de outras coisas. Exatamente. Não é? Bom, mas, portanto, toda a experiência política que tem é dentro de aparelho partidário. Pois. E, portanto, conhece as catacumbas. Ora, quem conhece as catacumbas e os corredores dos confessionários sabe aquilo que o padre ouve e sabe quem são os que se encontram nas catacumbas. Portanto, este tipo de conhecimento é absolutamente inútil para a política. É ótimo para esses jogos de influência das burocracias, dos funcionários. A política não é isso. Então, se estou a perceber bem, o que o Joaquim está a dizer é que esta remodelação é negativa. Ou seja, vai-se buscar gente do círculo. Não, é positivo no sentido em que vai forçar a revolução. Joaquim, mas há aqui uma coisa importante. É que o povo português quis esta solução. Ou seja, a solução encontrada para resolver os problemas do país foi esta e antes dos incêndios nós estávamos todos a viver de forma feliz e tranquila. O que de repente fomos todos surpreendidos, incluindo a população em geral, nós também,
o Governo também, o Presidente da República, é que afinal o edifício estatal de que nós estamos a falar tem umas fundações muito frágeis. E, portanto, isso é que é dramático. É que de repente fomos todos confrontados com esta situação e vamos lá ver, eu diria que são mais importantes as instituições que as pessoas cumprem um papel no desenrolar da história. Quando há pouco falavas se o Primeiro-Ministro, ou era a tua pergunta, a segunda pergunta, se o Primeiro-Ministro, afinal... Se descobrimos que ele não é imbatível. Que não é imbatível. Não há ninguém imbatível na história dos homens. Isso é um contrassenso. Os acontecimentos são muito mais violentos do ponto de vista de resolução do que as próprias personagens. As personagens, quando vão para a política, têm que se confrontar com a realidade e têm muito pouco tempo para gerir a realidade, a não ser que se transforme numa realidade de partido único. Porque as realidades de partido único são realidades fantásticas, porque a primeira coisa que o partido único sabe é que tem tempo para fazer a política. Claro. Não é verdade para a democracia. Sim. E, portanto, qual é um dos problemas que nós estamos a assistir hoje? É que a democracia precisa que o Estado se reinvente. Porque o Estado, capturado pelas populações, pelo voto populista, por um conjunto de políticos que sabe gerir esta ligação, no fundo estas ligações que o Joaquim falava, entre a comunicação social e os temas, isto está a matar lentamente as democracias. Nós todos estamos a assistir a este desmoronar, este descrédito da democracia, quando nós sabemos que a democracia foi sempre a parte da solução dos problemas. Mas hoje não é por acaso que aparecem partidos com vozes mais autoritárias, muito mais em que acham que há liberdades a mais. E, portanto, nós realmente temos um momento, eu acho que estamos num momento histórico, como sociedade, a seguir à bancarrota, porque já passámos a bancarrota, já estamos a resolver o problema da dívida soberana, temos que resolver o problema do sistema político e do sistema mediático, porque sem esses dois não é possível que o sistema económico e o bem-estar das populações volte a crescer. Não é possível, porque o divórcio começa a ser gritante. Joaquim, uma das coisas que o Presidente disse foi que deve ser o Parlamento a dizer se o Governo deve continuar ou não. Bom, está certo. Mas não acha que António Costa teve muita sorte porque o CDS, entretanto, apresentou uma moção de censura? Ou seja, se não fosse assim, o Governo deveria apresentar uma moção de confiança. Mas ele tem de continuar. Porque é absolutamente essencial que se leve até ao fim esta via sacra. Depois é crucificado, mas é só no fim que é crucificado. Mas o problema é que depois quem é que vem resolver o problema? É o crucificado ou são os outros? Não, são os crucificados. O crucificado depois ressuscita. Mas isso é 3 dias depois. Já não estão lá os jornalistas para fazer a notícia. Mas tem é que haver o sacrifício. Sim, mas vai haver sacrifício? E, para isso, vale a pena recordar uma história muito antiga, eleições de 1959, eleições presidenciais, do Dr. Salazar, a seguir, na semana seguinte, recebe um empresário importante e diz, abre uma gaveta e diz, estão aqui os resultados das eleições. E depois abre outra gaveta e diz, estão aqui os resultados com que vamos trabalhar. Ora bom, isto é que demonstra o que é o exercício do poder em autoritarismo. O Dr. Costa também olhou para os resultados eleitorais. E estão aqui os resultados eleitorais. Mas puxou da geringonça e diz, estão aqui os resultados com que vamos trabalhar. Agora tem de trabalhar com esses resultados. Como o Dr. Salazar teve de trabalhar com os resultados que inventou. Pois. E a seguir estourou como o sapo, não é? Porque o problema do sapo não é fumar o charuto. O problema do sapo é que não tem pata para tirar o charuto. E, portanto, como não sabe tirar o charuto, vai engolir o fumo. Bom, e acha que isso vai acontecer com o Governo? Claro. Mas não é o primeiro governo a quem isto acontece. Quando o Joaquim o Vasconcelos, comandado pelo general Costa Gomes,
fumou o charuto até ao fim, porque o quinto governo é feito para levar o fumador até ao limite. Sim. Mas, e nós só avançamos assim. E o Presidente pode ter descoberto. O Presidente já estava vivo e já fazia jornalismo nesta altura. Certo. Pois é, Portanto, sabe tudo sobre isso. O Marcelo sabe isso muito bem. Pode... Até tem os discursos assinados pelo professor Salazar. O Presidente pode ter descoberto com esta crise que tem que definir uma utilidade para o seu mandato. E a utilidade que lhe pareceu no início do mandato, ou pareceu-me, pelo menos, a mim pareceu-me que estava a querer, que era a utilidade de criar condições para a geringonça vencer na luta relativamente à dívida soberana, que era, no fundo, sairmos do radar dos credores, que era essa a sua preocupação. Ele agora pode ter percebido que isso não é suficiente. E isso é que vai criar uma tensão adicional no sistema político. E essa tensão adicional do sistema político nós vamos todos ter que assistir, como o Joaquim diz, se calhar até ao fim. Porquê? Porque dentro do esquema democrático isso provavelmente não se resolve. E, portanto, nós estamos a perceber que a reafetação de recursos que vai ter que haver no Estado e a reorganização do Estado para resolver os nossos problemas pode ser de tal forma violenta relativamente ao passado, ou seja, pode ter que ser uma ruptura com o passado, que significa que os parceiros que querem revoltar ao passado não podem fazer parte dessa solução. E esse vai ser o dilema, provavelmente, da nossa sociedade. Uma pergunta para os dois. Nós olhamos para a Constituição e para aquilo que são os poderes do Presidente da República. E agora vemos a praxis do Presidente dos últimos 6 meses. Por exemplo, a seguir a Pedrógão, ele já tinha motivos para dizer que a senhora tinha que ir para a rua, que a proteção civil estava totalmente descoordenada, que aquilo podia haver uma repetição daquela tragédia. Mas a verdade é que o Presidente não fez nada. Porque apareceu o PSD e propôs uma comissão de inquérito. Sim. E nessa altura... E esperou-se pela comissão... Não conhecemos as conversas do Primeiro-Ministro com o Presidente, mas provavelmente o Primeiro-Ministro disse ao Presidente: agora vamos ficar à espera. Para ver. Bom, mas Joaquim, a pergunta que eu tenho para fazer não é esta, é outra, que é... O que nós estamos a perceber é que o Presidente hoje tem menos poderes, se calhar, do que devia ter. Lembra-se da revisão constitucional de 82? Tirou-se ao Presidente o poder que lhe dava o tal semipresidencialismo. Nós não temos, neste momento, o regime demasiado parlamentarizado. Ou seja, a solução não está mais no Parlamento do que no Presidente. Eu não tenho essa opinião e posso explicar rapidamente porque a única alteração aos poderes do Presidente aconteceu em 1982. Com a revisão constitucional. E foi com um objetivo claro. Como o Presidente Yanes tinha feito um acordo com o Partido Socialista em que não havia alteração dos seus poderes, a seguir é o Partido Socialista, juntamente com o Secretário de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, do Governo, do governo Balsemão, que fazem uma revisão constitucional, que reduziu os poderes. Sim. Curiosamente agora, é com isso que ele está a viver. O atual Presidente tem de viver. Mas o general Yanes ameaçou com renúncia ao cargo porque tinha-se candidatado num contexto e estava agora a obrigá-lo a funcionar noutro contexto. Eu tive uma opinião completamente oposta, porque pensei, e o general Yanes aceitou, e depois verificou-se ao longo de todos estes anos a utilidade disso, que ao retirarem ao Presidente o direito, o poder de manifestar a confiança política ao Primeiro-Ministro, liberta-se o Presidente da responsabilidade de manter esse Primeiro-Ministro antes de lhe retirar a confiança. Exatamente. Mas isso não traz um problema. E, portanto, o que isto significa é que passamos do modelo do bife mal passado para o modelo do bife bem passado. Mas a pergunta do Camilo é uma pergunta que julgo eu que tem um pressuposto, ou se quisermos, um preconceito. Então. Que é que o Presidente tem que fazer oposição ao Governo. Não é isso. Não, Jorge. Pelo contrário. Num momento
crítico como o atual, em que se percebeu claramente que isto era um problema grave, o Presidente devia ter atuado mais cedo. Não, porque o Presidente é um solista. Se lhes der os instrumentos da orquestra, a única coisa que ele pode fazer é arrumar os instrumentos. Porque por ele, não pode tocar os instrumentos todos. E esse é o problema. O problema é quando é que ele entra para fazer, no fundo, essa orquestra. E vocês acham que ele entrou bem neste momento? Ou devia ter entrado mais? Quer dizer, o Presidente, e aliás, nós aqui no Think Tank já tínhamos feito alguns comentários sobre que estávamos a achar o Presidente se calhar afetuoso demais e menos responsável do ponto de vista de empurrar a geringonça para reformas. O Presidente, com esta crise, eu acho que ganhou uma força política, uma legitimidade junto da sociedade enorme, porque foi ele exatamente que pôs ordem na casa. Que pôs ordem. Esse é o problema. Sim. Estamos a chegar lá. Mas pôs ordem para um problema em que dentro do Estado não se conseguiu criar ordem. Exatamente. Ora, o Estado existe numa sociedade para criar ordem. Mas, portanto, para dar sentido às coisas, para termos desígnios. Mas não se esqueçam que o Presidente, com o poder que ganhou, tornou-se o proprietário do jardim onde andam os cães a comer-se uns aos outros. E, portanto, tem que disciplinar. Ouviu o Sr. Primeiro-Ministro a mensagem do Joaquim. Para o Joaquim, no próximo programa, temos que encontrar a peça de caça. Exatamente. Para entreter os cães. Para entreter os cães, porque senão isto não tem solução. Bem, uma última pergunta para os dois. Acham que o Primeiro-Ministro consegue recuperar o prestígio que teve no passado? Não, o prestígio que tinha, porque era um prestígio falso, não é? É verdade. É um prestígio, é como aquelas... Plástico. X-Becks são douradas, mas não são de ouro, não é? Viu-se. Portanto, agora o problema é, consegue soldar as peças ou não? Consegue? Isso o Presidente também tem que ficar à espera, porque o Presidente por ele não pode fazer nada. Tem que ficar e o que tem que ficar à espera é da evolução dentro dos partidos. Não é uma situação muito diferente daquela que aconteceu em 1983 ao Balsemão, quando perdeu as autárquicas, aparece o Mota Pinto e depois aparece o Mário Soares e o entendimento de Mota Pinto com o Mário Soares. Porque nessa altura, também o Presidente que existia então podia ter optado por manter a maioria da AD, continuava a existir. Exatamente. Não, mas decidiu dissolver e alterou as circunstâncias. E veio o Fundo Monetário Internacional. A minha leitura é Jorge, que mas achas que o Costa consegue recuperar? Não, a minha leitura é que o jogo político complicou-se para todos os partidos. Para todos? Para todos os partidos e principalmente, provavelmente, para o PSD. Porquê? Porque perante este tipo de situação que ocorreu, a pergunta para qualquer dirigente que vá ser eleito no PSD é qual vai ser a utilidade do partido na resolução destes problemas e com quem e como. E, portanto, uma coisa é tomar conta do poder a seguir a uma bancarrota com o suporte da Troika. Sim. Outra coisa é ter ambição de poder numa situação em que já todos percebemos que o problema é demasiadamente complexo para ser resolvido nesta lógica dos cães contra os cães. Sim. E aí vem o tema do consenso. Mas o consenso tem que ser um consenso, não é um consenso, diria, orquestrado e falseado e mais ou menos criado artificialmente para que a sociedade mediática queira que não. O consenso vai ser entre os portugueses que têm que aceitar que estas reformas vão ter que ser feitas. E eu ia dizer uma expressão que se calhar é infeliz, custa o custar. O problema é que não sendo feitas estas reformas já custou muito ao país. É verdade. E portanto, este é a minha mensagem. Ficámos por aqui. Dois pontos muito interessantes na conversa de hoje. Para mim foi claramente os melhores think tanks, até porque conseguimos chamar aqui claramente os bois pelos nomes. Ou melhor, os cães pelos cães. E vamos ficar por aqui. Eu no fim de semana não farei nenhum Deals on Wheels, voltaremos na segunda-feira com o comentário matinal. Não se esqueça de colocar aí um gosto nas duas sessões do Think Tank desta semana e partilhar, porque é fundamental para divulgar a informação nas redes sociais. Muito obrigado e tenham um grande fim de semana.